Olá para você que vai assistir o meu vídeo agora. Não esqueça de deixar o like para esse vídeo. Se não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal. Vai ser um prazer ter você acompanhando os vídeos, as mensagens que Deus tem me dado e que eu tenho certeza que falarão o seu coração e irão te abençoar. Se você puder, compartilha com os amigos, com a sua lista de contatos. Você vai estar ajudando muitas pessoas. Quem sabe uma delas precisa ouvir essa mensagem. Deus te abençoe. Bom vídeo. Eu quero falar com você aqui na nossa lição do seminário sobre como encarar os problemas. Ou como encarar quer dizer como reagir aos problemas. Cada ser humano, cada pessoa tem uma forma de reagir às adversidades. Eu quero mostrar que muitas vezes a maneira como reagimos não está sendo a maneira correta ou a maneira que está nos levando a ter êxito ou uma vitória. Nós temos que reagir da forma certa. Eu vou mostrar para você como que o apóstolo Paulo reagiu a um problema que ele também enfrentou. E talvez você esteja enfrentando um problema familiar, conjugal, de saúde, um problema na vida financeira, no trabalho, seja com um funcionário, com um superior, mas enfrentamos problemas. No dia a dia vem dificuldades, surgem situações difíceis e nós temos que começar a aprender a encarar os problemas. E o Salomão nos fala algo bem importante sobre isso, tá? Aí começamos aqui. Primeiro, quem não tem problemas? Essa é uma pergunta que eu faço. Me diga uma pessoa que não tem problema. Você conhece alguém que não tem problema? É difícil, né? Uma pessoa que não tem problema. Porque todas as pessoas, ao longo da vida, acabam passando por situações que elas precisam resolver, que nós chamamos de problemas, né? Todos nós enfrentamos lutas na vida. Só que o X da questão está em como você encara o quê? Os problemas. Aí que está o X. A minha maneira de reagir às situações que a vida me traz. Qual é a reação que eu tenho? Como eu encaro, como eu enfrento essas situações? E aí que eu vou poder dizer se eu vencerei ou se eu irei perder essa batalha. A maneira como eu vou reagir ao problema é o que vai determinar tudo. Então, como você reage a eles? Como que eu estou reagindo aos problemas que surgem na minha vida? Vamos lá. A maneira como você reage aos problemas determina o seu sucesso ou a sua derrota, né? Vai determinar o meu sucesso ou a minha queda. Vai determinar a minha vitória ou eu vou acabar perdendo. Então vamos lá. Segundo Salomão, dependendo da minha reação, eu poderei fazer o quê? Enfraquecer. Segundo Salomão, ele está dizendo que dependendo da maneira como eu vou reagir, eu posso acabar enfraquecendo, tendo pouca força na hora da batalha. E aqui tem um provérbio que eu quero ler com você. Como você se mostra no dia da angústia? E o dia da angústia vem, o dia que eu tenho que enfrentar uma dificuldade surge, o dia que o problema aparece na minha vida, eles sempre surgem problemas. Então, esse aqui é Provérbios 24:10. Aqui eu coloquei numa outra linguagem, que não é a linguagem que nós usamos comumente na nossa Bíblia, tá? Mas ele diz assim, ó, olha o que está escrito. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Tem uma outra tradução, que é a que você está mais habituado, que diz assim, ó, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Essa é a tradução que você está mais acostumado a usar. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Nós temos que começar a prestar atenção nos detalhes. A palavra de Deus, ela sempre tem detalhes para nós prestarmos atenção. A primeira coisa que ele diz, se você vacila, quando que eu não posso vacilar? No dia da dificuldade. Existem pessoas que você observa o comportamento, a atitude, elas se demonstram pessoas cheias de fé. Elas se demonstram assim, pessoas cheias de fé mesmo. Você vai falar com ela, está amarrado, em nome de Jesus, a palavra diz isso, a palavra diz aquilo, e não sei o quê, e tal coisa. Mas no dia que ela enfrenta uma luta, a pessoa desmorona. Vai lá embaixo. Que nós até nos impressionamos, não acredito, o fulano de tal, a fulana ou a pessoa tal, nós ficamos impressionados. Como que essa pessoa desanimou a tal ponto? Como era uma pessoa cheia de fé. Aí ele está dizendo que no dia da angústia eu não posso fazer o quê? Vacilar. Eu posso ser a pessoa mais forte, mais cheia de fé de todos. Eu posso ser aquele cristão fantástico, eu posso ser o que eu for. Mas se no dia da angústia eu acabar afrouxando, vacilando,
Se no dia da angústia eu começar a esboçar a atitude ou comportamento errado, ele está dizendo que eu posso ser o mais forte, mas eu vou acabar fazendo o quê? Enfraquecendo. E quantas pessoas que são fortes, são cheias de fé, são pessoas motivadas, determinadas, quando elas passam por uma luta, parece que essas pessoas murcham, enfraquecem, desanimam, porque a reação delas, talvez diante do problema da adversidade, está sendo a reação errada. Então ele está dizendo, se no dia da angústia eu vacilar, o que é vacilar? Eu reagi de forma errada a esse problema. Eu não reagi da maneira certa que eu deveria reagir com fé, eu deveria reagir com a palavra, crendo no meu Deus, determinando, mas às vezes eu deixei aquele problema entrar no coração, eu deixei aquela situação me abalar, às vezes permitimos com que as palavras que aquela pessoa falou ou disse, penetrem no coração e fiquem, e às vezes aquilo ali foi o veneno que precisava para ir matando, esmurecendo, desanimando você. E daí diz, se você vacila no dia da dificuldade, aí ele está dizendo, como será? Ele não está dizendo que você é fraco, mas ele está dizendo que a sua força vai ser o quê? Limitada. Porque aquela situação ela me afetou. Aquela situação conseguiu me abalar. Por isso que no dia da angústia é o dia que eu preciso usar fé. Eu vou te falar um negócio. Às vezes nós temos muita fé quando tudo está indo bem. Mas qual é o momento que eu mais preciso usar a minha fé? Quando tudo está indo mal. Porque quando o bolso está cheio, Deus é fantástico, aqui meu bolso está cheio, Ele supre todas as minhas necessidades. Bom, eu nem preciso usar fé para dizer isso, eu estou com o bolso cheio. Agora, se eu tiver com o bolso vazio, aí para dizer que Deus supre as minhas necessidades, eu tenho que usar o quê? A fé. Para você olhar para a loja cheia e falar, que benção, olha minha loja está cheia, glória a Deus, estou cheio de, de contrato, ou projeto, ou orçamento, não sei o que você faz, ou cheio de clientes, olha que benção. Mas o dia que não tem ninguém ali dentro, você olhar para aquele lugar e dizer, Deus, pela minha fé eu vejo que isso aqui está o quê? Cheio. E é isso que muitas vezes falta, usarmos a fé. Então ele está dizendo que no dia da dificuldade eu não posso vacilar. É o dia que eu tenho que usar a fé. É o dia de colocar em prática tudo que eu aprendi na igreja. É o dia de colocar em prática tudo que eu aprendi durante as reuniões, durante os cultos, durante os anos que eu frequento a igreja. Vou fazer uma pergunta aqui. Quem é que frequentou o colégio pelo menos durante algum período, 1 ano, 2? Todo mundo frequentou, né? A maioria. Vou te fazer uma pergunta. O professor, ele ia ensinando a matéria o ano inteiro. Sim ou não? Sim, o ano inteiro ele ensinava a matéria. Aí chegava o dia da prova. No dia da prova, o ano inteiro o professor conversava e explicava. Mas no dia da prova, o que o professor faz? Ele fica em silêncio. Porque ele quer que você aplique o seu conhecimento que você aprendeu. E às vezes esses dias surgem na nossa vida e nós ficamos chateados. Não, parece que Deus me abandonou, Deus me esqueceu. Não, Deus não esqueceu. Ele quer ver como você vai reagir. Para ver se você já pode passar de ano, se você está preparado para aquilo que Ele tem para te dar. Mas Deus não está falando comigo, eu oro, Ele não me dá uma resposta. No dia da prova o professor fica em silêncio. Ele está ali, só que ele não vai falar nada. Mas então como que você está reagindo? Agora é a hora de você botar em prática o que você tem. Não, pastor, você que está aqui, você é uma pessoa cheia de fé. Você não é uma pessoa vazia, não. Você tem tudo o que precisa para vencer essa luta. Tudo o que você precisa, você tem. Você é uma pessoa capaz. O problema é que está faltando você usar essa capacidade. Você usar a fé que você tem. Tudo que você precisa, você tem sim para vencer essa situação. E daí diz, se no dia da angústia eu começar a vacilar, desanimar, olhar para as circunstâncias, acabar abandonando a fé, ele está dizendo que eu posso ser o mais forte, mas naquele dia eu me limitei. Eu acabei de me limitar. Eu limitei a minha capacidade. Eu limitei a minha força. Às vezes nós encontramos pessoas no mercado de trabalho que você observa que a pessoa tem uma capacidade tremenda. Só que ela está limitada porque no dia de uma adversidade, ela deixou algo entrar. Fulano, por que você não faz mais? Um dia uma pessoa disse que eu não sou a pessoa certa, eu não sou bom para isso. E às vezes você percebe a aptidão da pessoa para aquela área. Só que ela se limitou, porque no dia da dificuldade, vacilou.
E é isso que você não pode fazer. No dia que surge a luta, a dificuldade, o problema, é aquele dia, o dia que você tem que ser mais firme. É o dia que você tem que mostrar toda a força que você tem. Porque senão você vai ser um cristão limitado. Às vezes você poderia crescer mais financeiramente, você poderia vender muito mais, você poderia desenvolver muito mais no seu trabalho, no seu negócio. Só que às vezes estamos limitados porque vacilamos, deixamos algum conceito, algo entrar. Para que vem os problemas, as lutas, as provações? Por que eles surgem na nossa vida? Eu coloquei, o propósito do diabo com os problemas é nos abater, é abalar a nossa fé em Deus e o quê? Não permita que isso ocorra. Qual é o propósito do problema? O propósito do problema é me abater, é me colocar para baixo, é tentar me mostrar que eu não sou capaz, é tentar me desanimar. O dia que o problema vem e isso não acontece, o diabo começa a perceber que ele está perdendo a batalha. E é esse tipo de pessoa que você tem que ser, a pessoa que não vacila, a pessoa que segue em frente. Então vamos lá. As 3 maneiras mais usuais de se reagir a um problema são... Eu vou mostrar para você aqui as 3 formas que normalmente as pessoas usam para reagir aos problemas. Normalmente as pessoas, quando vem um problema, é assim que elas reagem. A primeira maneira da pessoa reagir é como? Com desespero. A maioria das pessoas, quando surge uma situação que ela não consegue controlar, o que ela faz? Ela se desespera. A maioria das pessoas são assim. Quando surge uma situação, um problema, uma dificuldade, algo que ela não tem o controle, ela se desespera. Meu Deus, como é que eu vou pagar essas contas esse mês? Ai, Jesus, socorro, eu vou ter que ligar para a Joaquina, já pega o celular, vai na agenda, eu vou ter que pedir ajuda, eu vou ter que ir no banco, meu Deus, e agora? Não dorme de noite, já fica preocupado, ansioso, ou come demais para descontar a ansiedade, ou não come nada. A pessoa já se desespera. O filho não chegou na hora que marcou. Meu Deus, agora eu vou ligar para o Exército, para a Marinha, para a Aeronáutica, para a Defesa Civil, para todos os hospitais, eu vou atrás, meu Deus, que a maioria das pessoas reage com desespero. Será que não é assim que você está reagindo aos problemas que vêm sobre a sua vida? Você está vacilando. Tinha que reagir com fé. Você está limitando a sua capacidade, porque você tem fé. Só que na hora da dificuldade, às vezes nós agimos assim, como eu coloquei, no desespero. E o desespero faz com que a minha força, a minha capacidade seja limitada, eu perco a visão. Eu não dou ouvido para ninguém, as pessoas vão dizer, acredite, que acreditar, tenha fé, tá, eu tenho, mas você não consegue usar a fé. Você não consegue usar o potencial, a capacidade que você tem, por quê? Está reagindo com desespero. Já tira da sua lista de reações, desespero. Nunca mais vou me desesperar diante de uma situação difícil. O moço do profeta Eliseu se desesperou diante do que ele via. 2 Reis, capítulo 6, do 14 ao 18. Está aqui o texto, eu vou colocar para você. Nós vamos ler juntos. Então, o rei da Síria enviou para o lugar onde estava o profeta Eliseu cavalos e carros e um grande exército, porque ele queria matar o profeta Eliseu. Os quais chegaram de noite e cercaram a cidade, e o servo do homem de Deus, o moço, se levantou muito cedo e saiu. E quando ele saiu acordou, de repente estava deitado na barraca, no acampamento, levantou, foi dar uma olhada ao redor, acordou antes do profeta, e saiu cedo. E eis que um exército, quando ele olhou ao redor, tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo, ele foi lá na barraquinha do Eliseu, ô profeta, acorda aí, vamos lá, nós estamos em apuros, dá uma olhada aqui. Então o seu servo lhe disse, como é que ele reagiu diante desse problema? Vamos lá, todo mundo junto. Ai, meu Senhor, o que? Isso aqui é uma frase de pessoa desesperada. Meu Deus, o que eu faço? Da onde eu vou tirar? Como? E agora? Socorro! E muitas vezes, diante das situações, é assim que nós estamos reagindo, com desespero. Ele começou a olhar, exército aqui, na frente, exército lá, deu uma olhada para trás, estamos cercados, não tem como sair. E existem fases da vida que você olha para frente, está difícil, olha para a vida familiar, está difícil, olha para a vida conjugal, está difícil, olha para a saúde, está difícil, a vida profissional está difícil, que parece que estamos cercados também. Não há como sair dessa situação. Só que o desespero nunca vai tirar você desse problema. E às vezes essa tem sido a nossa reação, a reação do desespero. E olha o que o profeta disse, e essa tem que ser a tua atitude. E ele disse, o que o profeta disse? Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Primeira coisa, quando o Eliseu olhou para ele e disse, rapaz, não fica com medo, tem muitos conosco aqui. Tem mais soldados comigo, com você, do que esses aí que tu está vendo ao redor. O jovem deve ter dado uma olhada assim para um lado, olhou para o outro, olhou para trás, acho que abriu até o bolso. Onde que estão que eu não estou vendo? E deve ter pensado, o profeta meio maluco. Mas aqui tem 2 reações.
Uma pessoa que diante da dificuldade reagiu com fé, reagiu acreditando naquilo que a Bíblia diz, mesmo que os meus olhos não enxerguem, e um que reagiu só baseado no natural. Como você tem reagido diante das adversidades que surgem na sua vida? O Eliseu confessou o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz: maior é o que está conosco do que aquele que está onde? Humanamente você olhava, não tinha ninguém com Eliseu. Mas ele teve uma atitude de fé diante de um problema. E isso levou ele à vitória. Por que não estamos vencendo os problemas, as situações difíceis? Porque a minha atitude é o natural, é o racional, é o desespero, é a atitude humana. Pastor, o meu caixa está fraco, não está entrando dinheiro, eu não estou vendendo nada, está difícil. A minha atitude é humana. E eu quero que Deus me responda humanamente. E a Bíblia diz em Hebreus 11:6 que Deus só responde fé. Que sem fé é impossível agradar a Deus. E o Eliseu reagiu com fé. Ele estava cercado. Mas mesmo cercado, ele ainda animou a fé do outro lá e disse: rapaz, existem muitos aqui conosco. E ele estava na fé. Depois ele ora, Deus abre os olhos, o rapaz enxerga e ali o milagre acontece. Por quê? Porque no dia da angústia, o Eliseu não vacilou. E às vezes no dia da angústia, você é uma pessoa de fé, mas você está vacilando. Não está usando a fé que você tem, o conhecimento que você tem da palavra de Deus, que poderia estar te tirando dessa situação. E talvez você que está aí, é um grande conhecedor da Bíblia, e está passando por isso, porque você não está usando a capacidade que você tem. Os versículos que você conhece, a palavra que Deus já falou com você. Vamos continuar. O que mais? As pessoas também reagem através do medo e do que, pessoal? E da insegurança. Vem a luta, ai meu Deus, e agora, e agora, e agora, e agora, e agora? E a pessoa fica insegura. A insegurança é a dúvida. Como que Deus vai me responder se eu estou agindo com medo, se eu estou reagindo com insegurança? Não vai ter resposta. Eu tenho que tirar o medo, tirar a insegurança e colocar a fé, que é a certeza das coisas que eu não vejo. Diga assim: a minha situação vai mudar. Amém? É assim que eu tenho que reagir, não é olhando para o natural. O funcionário às vezes vai dar uma notícia. Aqui eu quero falar sobre o Jó, que era um homem de inúmeras qualidades, mas diante da dificuldade ele se mostrou apreensivo, inseguro, medroso e ansioso. E o seu fim não foi bom. Aqui eu vou botar o versículo na tela. O Jó, ele tinha 7 filhos e 3 filhas. E toda hora vinha um servo dar uma má notícia: Jó, roubaram o gado, Jó, fizeram tal coisa, Jó, bateu um vento, a casa caiu, matou os teus filhos. Quantas vezes nós recebemos uma má notícia? Qual é a sua reação diante da má notícia? Ah, fiquei sabendo que vão botar uns para a rua e vão demitir, vai começar, é a crise, e o teu nome está na lista. Ai Deus, não deixe, não deixe, não deixe, não deixe, não deixe. Deus vai responder essa oração? Não, essa oração não é uma oração de fé, é uma oração do desespero. Deus responde o quê? Fé. Ah, fiquei sabendo que o seu nome está ali, está amarrado em nome de... E Deus, o Senhor que sabe, mas se essa porta fechar, o Senhor já tem outra. Amém? E eu estou na fé. Se é para mim continuar, eu vou. Se é o diabo que está fazendo isso, eu repreendo e eu vou ficar tranquilo. Vou dormir essa noite, vou descansar, não vou chegar em casa apavorando a minha família, porque tem pessoa que chega em casa, família nem sabe, já chega desesperado. Eu estou demitido. Nem foi ainda. Já apavora toda a família, já dando uma notícia. Já bota tristeza para todo mundo. Olha a maneira como o cristão reage. Daí a pergunta é: como é que você está reagindo, cristão? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias dos banquetes dos filhos dele, enviava a Jó e santificava os filhos. O Jó tinha uma preocupação, um medo, e ele se levantava de madrugada e oferecia o local segundo o número de todos os filhos que ele tinha, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó como? Continuamente. O Jó tinha medo. Ele acordava toda madrugada: meus filhos, estão pecando, estão fazendo coisa errada. Meu Deus, meus filhos. E aí ele lá orar pelos filhos, santificar os filhos, oferecer uma oferta pelos filhos. Ele tinha um medo desses filhos estarem fazendo algo de errado. Mas eu vou te fazer uma pergunta. A casa dele era longe. Os filhos eram tudo adultos, cada um tinha a sua casa. Quem é que acordava ele de madrugada e botava na mente dele que os filhos estavam fazendo uma coisa errada? Era uma voz que vinha onde? No ouvido dele. E ele começou a acreditar nessa voz do medo. Talvez vai começar o mês e o espírito do medo já chegou no seu ouvido. Mais um mês, hein? De novo tem que bater aquela meta. Ah, agora é mês de chuva, acho que vai ser difícil, hein?
Olha, esse mês você tem até uma conta a mais, será que tu vai conseguir? Às vezes o mês mal começou, o diabo já está chegando no seu ouvido para plantar o medo. Agora continua, olha que o texto, então Jó entendeu tudo que ele passou, porque aquilo que eu temia, o que está escrito aqui? Me sobreveio, o que eu receava, me aconteceu. Nunca estive tranquilo e nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim o que, pessoal? A perturbação. Por quê? Porque a reação dele foi o medo, foi a insegurança. Por isso ele perdeu a batalha. O que mais? As pessoas muitas vezes reagem também aos problemas através da ansiedade. A pessoa ansiosa, ela não dorme, ela não fica mais tranquila, ela começa a ter um comportamento descompensado. Ela fica engraçada, o sono não é no horário que tem que ser, fica tudo engraçado na vida da pessoa. O rei Saul também, diante de um imprevisto, agiu de forma errada, influenciado pelas circunstâncias e pela sua ansiedade. Ele perdeu o reinado. Aqui eu vou ler rapidinho que o texto é grande, vou pegar só a parte importante. E esperou Saul 7 dias até o tempo que Samuel determinou. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersou dele, então disse Saul, trazei-me o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto, e sucedeu que acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou e saiu-lhe ao encontro para saudar. Então disse Samuel, que fizeste? Disse Saul, porque via que o povo se espalhava de mim, tu não vias nos dias aprazados, e os filisteus se tinham ajuntado em Mique, mas eu disse, agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e constrangi-me e ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul, procedeste como? Neciamente. Se observa, o Samuel disse, Saul, fica aí 7 dias que eu estou indo lá consultar e já volto com a resposta. O Saul esperou o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. Era o 7º dia. Era o dia que o Samuel viria. 2 da tarde, não chegou. 4 da tarde, não chegou. 6 da tarde, não chegou. Ah, não vou esperar mais. Foi lá e ofereceu o holocausto. Quando ele terminou de oferecer, quem é que estava chegando? O Samuel com a notícia de Deus para ele. E essa atitude precipitada, essa atitude ansiosa, fez ele perder o reino. Quantas vezes a nossa ansiedade, a nossa precipitação nos leva a perder grandes bênçãos que Deus teria para nós. E às vezes estamos jogando tudo fora porque agimos na ansiedade. Às vezes Deus queria usar alguém para te dar. Você foi lá na frente e comprou. Bom, Deus já tirou do coração da pessoa, não vai te dar mais, você não precisa. E às vezes Deus queria fazer coisas que Ele não pode, porque agimos com ansiedade. Vamos lá. O que mais? A maneira certa de reagir às dificuldades é através da confiança em quem? Em Deus. É isso que eu tenho que fazer na hora da luta, confiar em Deus, acreditar naquilo que eu não estou vendo, reagir com fé. Quando Paulo, por sua vez, enfrentou um grande problema, provocações, este se mostrou indiferente às provocações, não mudando o seu ânimo, nem o seu temperamento, mas sim ele agiu na hora certa. E é assim que eu tenho que agir diante dos problemas, confiando em Deus. E aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado ou chateado, irado, incomodado, voltou-se e disse ao espírito, em nome de Jesus Cristo eu te mando que saias dela, e na mesma hora ele fez o quê? Ou seja, a mulher estava lá todo dia, você imagina uma pessoa todo dia te provocando, ô fulano, botando um apelido, ô cristão, ô crente, ô não sei o quê, todo dia te incomodando, todo dia te chateando. O Paulo ficou tranquilo, confiando em Deus, esperando a hora certa. Deus tocou, é hoje. O Paulo foi lá e disse, em nome de Jesus, sai daí, demônio. Em primeiro lugar, o Paulo não agiu humanamente. O Paulo não lutou com a força carnal, ele agiu na oração. Como é que você está reagindo à provocação no trabalho, à dificuldade nas vendas, ao colega que está roubando os teus clientes? Não, eu vou lá no chefe, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, eu vou chamar essa pessoa e vou conversar com ela bem sério. Eu não estou dizendo que você não deva fazer isso, mas eu estou dizendo que o Paulo orou, porque ele sabia que não era a mulher, era um espírito usando ela. Amém. Então como que eu estou reagindo? Ele reagiu na fé, ele reagiu na palavra. É assim que você tem que chegar naquele salão que está vazio. Deus, eu profetizo, esse lugar vai encher em nome de Jesus. É assim que você tem que chegar, Deus, a minha conta eu vou ter dinheiro nessa conta e nunca mais vou andar com a carteira vazia, com a conta vazia, a minha vida financeira vai mudar. Bota a mão no seu cartão de visita, Senhor, os clientes vão me ligar. Bota lá onde você tem o cadastro, determina, reaja com fé. Então você vai vencer essa situação. Chega lá naquele mercado, abençoa todas as prateleiras daquele lugar e diga, Senhor, eu vou vender todo esse estoque que eu tenho aqui.
Comece a reagir com fé. Ah, pastor, eu tenho uma casa para alugar, mas pega o óleo, chega lá e determina. Essa casa que eu vou alugar, em nome de Jesus. Eu vou vender, vai lá e unge tudo. Senhor, me manda a pessoa certa. Como é que você está reagindo? Deus, socorro, está tão difícil. Deus, é a crise, né? Eu sei disso, pois é. Irmão, a crise não bateu no céu. Amém. Pode ter batido na nação, mas no céu não bateu. Para Deus não existe crise. E é isso que você tem que fazer. Talvez eu não estou vencendo, porque a minha reação é natural. E eu deveria reagir com o quê? Com fé. E é assim que você tem que reagir aos problemas, com fé. Vamos lá então. Em resumo, cada um de nós tem a sua maneira de encarar os problemas, mas isso não significa que estamos encarando as nossas adversidades da maneira correta. Porque tem pessoa que encara com medo, o outro com ansiedade, o outro com a preocupação. A maneira certa é confiar em Deus, é encarar os problemas usando a fé, usando a palavra. E a pergunta que fica é: como você reage aos problemas que você tem enfrentado? Fica calado e não fala com ninguém? Tem pessoa quando está passando por problema, ela se fecha. Fica calada, não fala com ninguém. Fica estressado e sai descontando em todo mundo? Fica ansioso e não consegue fazer mais nada direito? Fica com medo e começa a se torturar através do quê? Dos pensamentos. Tem pessoa quando está passando por um problema, ela começa a se torturar aqui dentro da mente. O que mais? Ou sorri e faz como se não fosse com você, entrega tudo nas mãos de Deus para que Ele lhe mostre a atitude certa a ser tomada. É assim que eu deveria reagir diante dos problemas. Não se esqueça de que o apóstolo Pedro disse: se vocês se humilharem debaixo da poderosa mão de Deus, em sua ocasião oportuna Ele exaltará vocês. Deixem com Ele todas as suas preocupações e ansiedades, pois Ele está sempre cuidando de vocês. É isso que diz 1 Pedro 5, 6 e 7. Agora, ao encarar os problemas, não se esqueça porque eles vêm até você. E saiba que você em Cristo Jesus é mais do que vencedor. Não importa o tamanho da luta, você já venceu. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quem entendeu, diga glória a Deus.